Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais um encontro hoje num Brasil que está respirando melhores ares. Eu tenho certeza absoluta que você, desde o dia 30, está dormindo um pouco melhor, está acordando melhor, está respirando melhor, você está sentindo alguma coisa diferente na atmosfera aqui do nosso país. Muitas coisas que te incomodavam todos os dias deram uma desaparecida. E a principal delas é a figura do atual presidente da República, as suas aparições, as suas falas, as suas publicações. Com o seu desaparecimento, o Brasil parece que está com ares mais puros, embora existam muitas pessoas aqui no nosso país que ainda acreditem nessa criatura. E ontem eu fiz um encontro aqui com vocês, onde praticamente eu antevi o que iria aparecer nesse relatório das Forças Armadas. Eu até coloquei um título bem sugestivo, né, dizendo o seguinte: relatório. Tá na hora do Jair ir embora. E coloquei a foto do militar conversando ali com o Bolsonaro. E coloquei no subtítulo embaixo, né? Tchau, Jair. Relatório não salvará Bolsonaro. E o que aconteceu para desespero das pessoas que seguem o Bolsonaro? O nosso portal cravou, acertamos na bucha o que de fato aconteceu. O relatório, ele não só disse que não houve fraude, existem algumas situações que o relatório não disse, que eu vou compartilhar aqui com vocês, e são situações muito sérias. Mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a conhecer os nossos outros vídeos, os nossos outros encontros e se inscrever aqui. Você que é muito bem-vindo. Aqui todos os dias nós fazemos análises da realidade brasileira, do processo político, da economia, enfim. Se gostar, dê o seu joinha, dê o seu comentário também, enfim. E participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, para interagir com vocês, o que é sempre um momento de muita satisfação. E temos também o nosso clube de membros, que é uma forma de você ficar mais engajado e você incentivar ainda mais o nosso portal, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, eu comentei com vocês ontem um trecho, né, no nosso programa. Se você não assistiu, assista. Eu coloquei algumas linhas ali de algumas possibilidades que poderiam acontecer. Sobretudo porque o silêncio do clã Bolsonaro já dizia muita coisa. O silêncio, às vezes, ele nos transmite muitas palavras, né, ocultas, né, se é que a gente pode dizer dessa forma. O silêncio dos Bolsonaro mostrava que eles não tinham informações que dessem algum tipo de consistência a uma teoria golpista, dizer que houve fraude, enfim, para sustentar esse discurso que durante anos o presidente da República e seus familiares e os seus próximos têm colocado o tempo todo. O relatório, portanto, ele apresentou algumas linhas mestras. Principalmente, o título do Estadão simplifica muito, né? Qual é o condão, qual é o teor máximo, o teor geral desse relatório. Relatório de militares não aponta fraude em urnas e chega à mesma contagem de votos do TSE. Documento fala em risco de código malicioso no sistema de votação e sugere investigação. Tribunal agradece e ressalta que não foi encontrada qualquer inconsistência na eleição desse ano, como muita gente já tinha falado e nós aqui no nosso portal também. E aí eu fui ler de uma maneira bem pormenorizada esse relatório que foi apresentado lá para o ministro Alexandre de Moraes. Me chamou a atenção duas páginas, né? A primeira página, número 11, vamos ver se vai entrar aqui. A página número 11, na linha B, diz o seguinte: durante a execução do teste de integridade, as funcionalidades das urnas não apresentaram anomalias. E aí eles vão discorrendo, que não teve nenhuma situação ali que chamasse atenção, que pudesse, enfim, servir de base para uma crítica ao processo eleitoral. E depois, na página 16, eles têm aqui mais uma informação aqui, na linha C. Em ambos os turnos, não se verificou divergências entre os quantitativos registrados no BOEBU, né, que é o boletim de urna, afixado na sessão eleitoral, e os quantitativos de votos constantes nos respectivos BU disponibilizados no site do TSE. Aqui no relatório eles vão dizendo que colocaram militares espalhados em várias sessões eleitorais do Brasil inteiro que fotografavam os boletins de urna e que eram enviados para um centro de computação dos militares ali, que conferiam com os dados que estavam sendo levados até o TSE, e não houve nenhuma discrepância. Então não deu para arrumar nenhum tipo de suspeição, nenhum tipo de distorção no resultado das urnas. Então, o que esse relatório está dizendo, gente? Que muitas pessoas não estão percebendo. Em primeiro lugar, que não houve fraude.
Em segundo lugar, seria muito bom, né, que esse nosso papo aqui chegasse ao máximo de bolsonaristas, porque a segunda conclusão é: toda pessoa que acreditou em Bolsonaro foi feita de boba, foi feita de trouxa. A terceira observação: se até os militares mais leais a Bolsonaro, se o ministro Paulo Sérgio, general, que comandou esse grupo de militares para fazer esse tipo de relatório, eles não conseguiram apontar absolutamente nada de consistente, nenhuma irregularidade, nenhuma distorção, isso significa que a tropa, os outros militares da ativa, esses então não têm motivo algum para dar algum tipo de sustentação a uma tese golpista de Bolsonaro. Ou seja, os próprios leais a Bolsonaro fulminaram qualquer tipo de intenção dentro das Forças Armadas de perverter o processo eleitoral. Quarta mensagem: as pessoas que estão indo nas ruas ainda, estão nas frentes dos quartéis, estão se dedicando, estão gastando dinheiro, estão fazendo uma série de situações para tentar perverter esse processo todo, não vão contar com o apoio das Forças Armadas em hipótese nenhuma. Essas pessoas estão sendo iludidas, elas estão sendo feitas de palhaças pelo presidente da República e o clã Bolsonaro. E quinta situação: o Bolsonaro, ele está passando para as Forças Armadas e para as pessoas que esperavam dele algum tipo de comportamento, o atestado que ele é uma pessoa incapaz, ele é um frouxo, ele é um covarde, ele é um mentiroso, ele é um fraco, é uma pessoa sem condição de chefiar qualquer coisa e de inspirar qualquer gente para segui-lo em algum tipo de empreitada. Portanto, gente, o relatório de ontem, ele foi um desastre para os bolsonaristas. Todos os canais que eu costumo acompanhar, da direita, de canais bolsonaristas, os mais, assim, elaborados, que têm o mínimo de percepção do que está acontecendo, né? Ainda existem algumas pessoas que têm algum tipo de percepção, né? Essas pessoas entregaram os pontos. Eles estão agora super resignados, já estão virando a página e ainda aguardando uma fala do atual presidente da República, que está absolutamente confirmando tudo aquilo que eu falei no item 5. A covardia, a incompetência, a falta de noção, a falta de ética, a falta de moral, a falta de tudo, de todos os requisitos de uma pessoa que se pretende chefiar e governar alguma coisa, né? Pois bem, eu queria até ter uma ideia, né, se alguém teria coragem de dar emprego a Bolsonaro para comandar alguma coisa no nosso país. E o que a gente vai vendo já como de desdobramento dessa derrocada que eu sempre disse para vocês, eu fiz a contagem regressiva aqui, por mais de 400 dias, dizendo que ia ter uma hora que o povo brasileiro iria arremessar essa gente para o lixo da história e que Bolsonaro ia prestar muitas contas, ele ia ter muitos problemas com a justiça, muitos problemas com a lei. Não é por outra razão que os filhos de Bolsonaro estavam esses dias aí tentando acelerar o processo de naturalização como nacionais da Itália também, porque eles podem estar já antevendo algumas situações muito graves, muito complicadas para eles no futuro. CNN disse ontem: Polícia Federal pede ao STF prorrogação para apurar dados da CPI da pandemia contra Bolsonaro. Gente, quando Augusto Aras sair da chefia da Procuradoria-Geral da República, tudo isso que está represado vai desabar sobre a cabeça dos bolsonaros. Isso pode explicar, em parte, porque o Bolsonaro está em si mesmado, está fechado, está sumido, está covardado, não está falando nada com ninguém. Pois bem, é uma situação que está se desenhando por aí. Em contrapartida, vejam só como é importante a gente voltar a respirar ares democráticos, ares republicanos, ares de alguém que diz alguma coisa com coisa, alguém que está de fato apontando para o cidadão brasileiro propostas de administração do nosso país. Então, ontem, depois de um périplo que o ex-presidente Lula fez visitando as instituições brasileiras, a chefia da Câmara, a chefia do Senado, e aí, gente, foi conversar, foi fazer política. E ele conseguiu ali ter uma boa receptividade nesses encontros, visitou também os ministros do Supremo Tribunal Federal e foi cumprimentado por todos, inclusive recebeu um abraço do Cássio Conká, esse fiel escudeiro do Bolsonaro dentro do STF, e também do André Mendonça. E isso passou também mais algumas mensagens, que rei posto é rei morto, ou seja, a página virou. Bolsonaro não vai poder contar mais com essas figuras no Supremo Tribunal Federal, não. E aí o ex-presidente Lula, na entrevista coletiva que deu,
e que foi muito bacana, né, a gente poder ver a política real, ver alguém, como eu disse para vocês, dizendo coisa com coisa. Ele traçou aqui algumas linhas de como será o comportamento republicano com as instituições e também como serão as prioridades governamentais, não mudando absolutamente nada daquilo que foi dito durante a campanha, o que é uma coisa absolutamente meritória. Alguém reafirmar, não dourou a pílula, não disse que não é bem assim, não, ele disse, vamos fazer aquilo que nós nos propusemos a fazer, estamos trabalhando aqui para isso. Em dado momento, ele disse o seguinte, vou compartilhar com vocês aqui, vamos lá. Muita coisa que as pessoas falam que é gasto, eu acho que é investimento. A saúde é investimento, porque investir numa pessoa para ela não ficar doente é investimento. Farmácia popular é investimento para cuidar da vida das pessoas. Sabe, investir na educação não é gasto, é investimento. Nós precisamos, inclusive, mudar algumas nomenclaturas, porque tudo que a gente quer fazer é gasto, é gasto, é gasto, é gasto. Para quê? Para guardar dinheiro para pagar juros aos banqueiros? Não. Nós precisamos ter uma dívida social. Tem uma dívida social histórica de 500 anos com o povo pobre e nós, como já fizemos uma vez, vamos tentar começar a pagá-la. Não sei se pagaremos toda, mas vamos começar a pagar. Foi muito interessante e muito importante isso que o ex-presidente Lula disse, agora presidente eleito, né, do nosso país. Essa questão, gente, que parece ser menor, quando se fala de nomenclatura das coisas. Não, isso tem um poder gigantesco. Quando você lida com questões da nossa vida, da nossa sobrevivência, saúde, educação, alimentação, habitação, e classifica isso como um direito, classifica isso como uma necessidade, como uma situação que deve ser tratada com urgência, isso não pode ser considerado um gasto, como quem compra uma bala, compra um papel, compra uma sacola, um sapato, enfim. Não. Essa é uma visão absolutamente filosófica, fundamental num Estado que se pretende um Estado social, um Estado democrático. Então, essa fala do ex-presidente Lula, ela dá uma chacoalhada na cabeça de muitas pessoas, no sentido de não ficarem o tempo todo nos jornais, os colunistas, de ficarem regulando aquilo que é investido em educação, aquilo que é investido em saúde, aquilo que é investido em cultura. Isso não pode ser considerado gasto, como o ex-presidente Lula bem classificou, como uma espécie de aritmética, onde fosse possível, onde seja possível, seja moral, seja ético, você tirar dinheiro do povo, tirar dinheiro das necessidades básicas do cidadão para fazer um caixa, um superávit para alimentar a ciranda financeira. Muito boa essa fala, muito promissora, e o ex-presidente Lula vai ter que usar muita sabedoria, muita inteligência, muita articulação para colocar esse tipo de filosofia em prática. Mas já foi um grande começo, porque isso politiza a população, isso politiza o cidadão que está prestando atenção nessas minúcias dessas falas, para o cidadão ter a percepção que aquilo que é dado pelo Estado, aquilo que é oferecido pelo Estado para a sua melhoria de vida, aquilo não pode ser considerado uma coisa menor, uma coisa moralmente ruim, porque prejudica o orçamento do Estado. Não, isso é um direito do cidadão, é um direito constitucional do cidadão. Então, nesse particular, a fala já apontou alguns caminhos. Achei muito interessante também, o Lula o tempo todo ali está mencionando o Alckmin como uma espécie de articulador. Enfim, eu estou muito otimista com os novos ares que a gente já está respirando, com esse tipo de arremesso para o lixo da história que o processo civilizatório está proporcionando aqui no nosso país em relação a essas pessoas que ainda estão no poder e muitas coisas que estão sendo ditas agora, muitas iniciativas, já com a experiência que o ex-presidente Lula acumulou, com muitas histórias da vida dele, né? E como não é só no mundo da política que algumas pessoas já estão pulando do barco, tem uma matéria no Correio Brasiliense que diz que igrejas que apostaram em vitória de Bolsonaro enfrentam fraturas. Gente, se na época da campanha já tinham muitos fiéis que estavam desconfiados com alguns falsos pastores, falsos líderes, o principal deles está grudado ali em Bolsonaro, e ontem fez uma profecia que eu coloquei aqui para vocês, que o Alexandre de Moraes vai cair. Olha, o Alexandre de Moraes não parece que está em queda livre em algum lugar, não parece ninguém com capacidade no Brasil hoje de dar uma rasteira em Alexandre de Moraes, não. Então, eu acho que mais esse profeta
azarado, porque toda pessoa que esse profeta, que é o braço direito de Jair Bolsonaro, emprestou algum tipo de credibilidade, esse político caiu em desgraça. Ou foi preso, ou já está na cadeia, alguns deram tiros em polícia, outros passaram vexames, enfim. São essas as figuras que têm acumulado uma fila, ou numa fila, personagens que agora tem ali a figura do presidente atual da República, que vai sofrer muitos problemas no futuro. Eu não estou fazendo nenhum tipo de profecia de mau agouro, não. Estou apenas analisando como é que funcionam as coisas numa sociedade civilizada. Assim que o senhor Augusto Aras sair desse cenário todo, ele também será responsabilizado, a gente vai ver coisas aqui que muitas pessoas jamais imaginaram. Gente, eu vou ficando por aqui. Esse relatório foi uma pá de cal violenta. Hoje a gente vai acompanhar o que as redes sociais bolsonaristas ainda vão repercutir, mas não tem mais o que fazer. Agora é virar a chave e pensar num Brasil melhor, tá bom? Eu fico por aqui, gente. Mais tarde eu volto para conversar com vocês, tá bom? Tchau!